você, bom dia! Está entrando no ar mais um programa Novos Começos. Eu sou a pastora Flávia Santos e a gente fica juntinhos até às 11 horas da manhã. Lembrando que você pode participar do nosso programa, é muito simples, é só você entrar em contato com a nossa produção através do 988419949. Segue também lá no Instagram, programa Novos Começos e pastora Flávia Santos. Gente, aproveitando já no início do programa, eu já quero falar para você e no Facebook TV Nova Nordeste, vai lá no facebook.com/TV Nova Nordeste e compartilha o programa de hoje. Nós fomos a Brasília, gravamos uma entrevista muito especial com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a doutora Damares Alves. E ela falou também sobre, além de projetos como ministra, falou principalmente do seu chamado, do seu ministério pastoral, da sua vida, da sua experiência com Deus. E eu confesso para vocês que eu saí de lá admirando ainda mais essa mulher guerreira que fez da sua luta, que fez da sua dor a sua bandeira, a sua causa em defesa da família, em defesa da vida. Então agora a gente vai conferir essa matéria muito especial. Pode rodar. Para encerrar a programação especial do Mês da Mulher, nós temos a honra de ter uma entrevista exclusivíssima com ela, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com um detalhe, a ministra mais top das galáxias e mais bonita do governo Bolsonaro, né? Segundo pesquisas, a mais bonita do governo Bolsonaro. Então, não imagina, eu não. É um privilégio ter a senhora aqui. E a gente vai conversar um pouco, não apenas sobre a ministra, sobre os projetos, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre a pastora, que fez da sua dor o seu chamado, a sua luta. Fala um pouquinho pra gente, doutora Damares. É uma alegria estar nesse programa. Faz tempo que eu queria vir. É uma alegria enorme estar aqui. É exatamente isso. Fiz da minha dor a minha luta. Nasci em lar evangélico, pai pastor, num lar assim abençoado. Meu pai fez 90 anos agora, coisa mês boa. de março. E é pastor ainda, né? Amém. E desde muito cedo envolvida com a igreja, desde muito cedo apaixonada por Jesus e aceitei Jesus Cristo muito cedo. Amém. E foi isso que me salvou. Foi exatamente a minha fé que me salvou. Aos 6 anos de idade, eu fui vítima de uma das mais terríveis violências contra a criança, que é o abuso sexual. Eu fui barbaramente estuprada aos 6 anos de idade. Foi tão grave o que aconteceu comigo que eu perdi a capacidade de engravidar por causa do abuso. Nossa! Tá? Eu perco essa capacidade. Eu tenho todos os órgãos, mas eu perco a capacidade de engravidar. E foi muito ruim. E naquele instante em que eu sou abusada, e sou abusada por uma pessoa próxima. E aí, Flávia, deixa eu dizer uma coisa para você. As estatísticas nos mostram que quase 90% das crianças abusadas são abusadas por alguém muito próximo, alguém que ela conhece. E para nossa tristeza, 65% das crianças no Brasil são abusadas por familiares. E quando eu falo familiares, eu coloco todo mundo aí, mãe, irmão mais velho, tio, avô, padrasto. E eu falo mãe porque nós precisamos entender que a mulher também é abusadora. A ciência nos prova que a mulher também é abusadora. E eu preciso registrar isso porque sabemos que mais de 50% das crianças abusadas, quando crescerem, serão abusadoras. Portanto, mais de 50% das meninas abusadas podem ser abusadoras. E a mulher manifesta o abuso de diversas formas, inclusive permitir que a criança seja abusada é uma forma de abusar. Então, estou lá, eu criança, com 6 anos de idade, apaixonada por Jesus, e estava hospedado na minha casa alguém que meu pai amava muito. E por minha tristeza, um sacerdote. Nossa. Um pastor. E eu fui barbaramente abusada. E isso marca a minha vida de tal forma que dos 6 aos 10 anos eu me torno uma criança triste. Uma criança extremamente triste e me sentindo culpada. Enquanto ele abusava de mim, não foi um único abuso, foi uma sucessão de abusos que durou um período de 2 anos. Então, dos 6 aos 8 anos, eu sou refém de um abusador. E por que sou refém? Porque ele dizia que eu era culpada daquilo, que eu tinha provocado ele. E em alguns momentos ele dizia que eu não podia contar para meus pais, que se eu contasse, meu pai mataria ele, meu pai iria para a cadeia e a culpa era minha. Então eu me sentia refém do medo, da culpa, da vergonha. Mas o que mais me machucou
nessa história toda foi ele dizer que eu era culpada. Quando ele disse que eu sou a culpada, e por muitas vezes ele disse que eu era suja, imunda e pecadora. Quando ele fala para mim que eu sou suja, imunda, pecadora, e ele disse isso já no primeiro momento. Eu me lembro bem que ele me coloca no colo. Logo depois do primeiro instante, ele me coloca no colo e ele diz que eu sou suja, imunda e pecadora. Aí quando ele fala que eu sou culpada, imunda e pecadora, naquele instante, ele não machuca só meu corpo, ele machuca a minha alma também. Porque eu sabia que para mim ir para o céu, eu não podia ser pecadora. Então, naquele instante, ele arranca de mim o sonho mais lindo que eu tinha. Qual é o sonho mais lindo de uma menina cristã? Um dia morar no céu com Jesus. Então, naquele instante, ele arranca de mim o sonho mais lindo que eu tinha, que era morar no céu com Jesus. Ele não tinha aquele direito, Flávia. Ele não tinha o direito de me machucar fisicamente e não tinha o direito de arrancar de mim um sonho. Mas é exatamente isso que eles fazem no Brasil. Exatamente isso que eles fazem com uma criança. Eles arrancam sonhos, eles sepultam destino. Nesse exato momento tem uma menina aqui no teu estado, tendo os seus sonhos arrancados. Nesse exato momento tem um menino, nesse exato momento, tendo o seu destino sepultado. E a sentença foi jogada sobre a minha vida. Então, dos 6 aos 10, eu convivi com essa dor. Eu me lembro que aos 8 anos de idade, esse homem some. E só mais tarde, adulta, que eu descobri porque ele sumiu. Ele subiu porque teve um certo momento que meus pais descobrem. E eu acho que ele, com medo das pessoas descobrindo que ele estava abusando de criança, ele foge. E aí vem uma segunda dor na minha vida. Quando eu tinha por volta de 23 anos de idade, eu cheguei na casa dos meus pais, eu morava no interior de Sergipe, e meus pais moravam em São Paulo, eu fui visitar os meus pais, e na mesa da casa do meu pai tinha um jornal, e no jornal estava escrito: falso pastor preso por abuso de criança. Ele abusou de mim aos 26, e aos 24 eu encontro uma matéria lá em São Paulo. Ele abusa de mim no interior da Bahia, e eu encontro uma matéria em São Paulo, e quando eu olho na foto, era ele. E eu achei que eu estava curada, eu já era pastora aos 24 anos, e quando eu vi a foto dele, do meu agressor, eu comecei a passar mal. Eu comecei, inclusive, a vomitar e a chorar muito. E fui para o quarto chorando. Só nesse momento que a mamãe vai lá para o quarto, olha para mim e diz: eu sei porque você estava chorando. Eu sei porque você está passando mal. A mamãe pega o jornal e fala: é por causa desse homem. Só aí eu descubro que a mamãe sempre soube. Que meus pais sempre souberam. Quando os meus pais descobriram, eu tinha por volta de 8 anos, os meus pais foram falar com os seus líderes, e os seus líderes deram o seguinte conselho para os meus pais: não converse com ela. É pecado falar de sexo com criança. E o conselho que eles deram para minha mãe e para o meu pai foi: ore. E eles oraram. A mamãe orou por mim 19 anos. Eu fico imaginando quantas noites a minha mãe ficou em claro, de joelho, orando por mim, para que Jesus curasse as minhas dores. Eu fico imaginando quantas vezes o meu pai chorou aos pés da cruz, pelo que tinha acontecido comigo. Eu louvo a Deus pelas orações dos meus pais. Eu fui alcançada, mas eu tenho a coragem de confirmar e de confessar que eu trocaria 19 anos de oração por um abraço quando eles descobriram. Quando eles descobriram, eu tinha por volta de 8 anos. E eu tinha muita dor interna. E eu achava que eu não ia para o céu. Se meu pai e minha mãe tivessem me abraçado e dito para mim que eu ainda ia para o céu e que eu não era culpada, eles teriam interrompido um ciclo de dor. Eles teriam interrompido um ciclo de muito sofrimento. Mas eles apenas oraram. Deixa eu dizer uma coisa para você. A história se repete hoje. Tem muita gente no Brasil orando pelas crianças abusadas. Ainda tem gente, Flávia, que ora assim: Deus manda seus anjos lá naquele abrigo. Deus manda seus anjos lá na rua onde aquela menininha está sendo prostituída. Não são anjos, somos nós que temos que ir. Não temos que mandar Deus, somos nós que temos que ir abraçar, interromper o ciclo de abuso. Nós que temos que fazer a diferença. Nós que temos que provocar a transformação. Aos 8 anos eles descobrem e começam a orar. Silêncio completo. Aos 10 eu quis morrer. E por que morrer? Eu não tinha motivo para viver. Eu já não ia mais para o céu.
O meu corpo estava machucado. Eu me torno uma menina triste. Ninguém se importava. Teve um momento que eu achei que todo mundo sabia e que eu tinha sido escolhida para sofrer. A cabecinha da criança é incrível, ela imagina muita coisa. Então eu olhava para os meus pais, porque era assim, Flávia, era tão óbvio o abuso. Na casa dos meus pais, não tinha porta nos quartos. Só o quarto do papai e da mamãe que tinha porta. O meu quarto era uma cortina, nós éramos muito pobres, pastores muito pobres. E aquele homem abusava de mim no meu quarto, ao lado do quarto do papai. E ninguém escutava. Então, na minha cabecinha era, eu fui escolhida para sofrer. Todo mundo sabe e permite. E eu quis morrer. E aos 10 anos de idade, no fundo da casa do papai, eu já contei essa história, já riram muito da minha história, não respeitaram. E nesse momento que eu sou ministra, zombaram. E não deviam ter zombado, porque não zombaram só de mim. Zombaram de milhões de meninas que são abusadas. No fundo da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. Quantas vezes, sozinha, dos 6 aos 10 anos, eu subi naquele pé de goiaba? Muitas vezes. E um dia que eu não queria mais viver, né? Eu queria morrer. Eu queria me matar. E tem gente que se surpreende. Criança se suicidar? Sim. Como ministra agora, eu estou encarando isso de verdade. Esse atual governo vai encarar o suicídio de crianças e vai colocar o dedo nessa ferida. Nós temos crianças no Brasil com pensamentos suicidas. E nós temos crianças se suicidando no Brasil. O SUS já registra números de crianças com 6 anos no Brasil que tiraram suas próprias vidas. É possível, sim, existe, sim, e vamos ter que enfrentar isso. E o governo Bolsonaro vai enfrentar. Vamos fazer agora a maior campanha do Brasil de prevenção ao suicídio de crianças e adolescentes. Eu estava em cima de um pé de goiaba, eu peguei veneno de rato. E eu ia comer o veneno. Não tinha mais nenhum motivo para viver. E eu me lembro bem dessa imagem, eu abrindo o saquinho de veneno, eu tinha pego na garagem, amarrado no saquinho, para num certo momento levar para o pé de goiaba. E quando eu estava abrindo o saquinho, milagrosamente acontece uma coisa comigo. E quem não acredita, respeite. Porque nós temos gente no Brasil que já viram doente. Nós temos apresentadora de televisão que fala que viu doente. Eu falei que eu estava em cima de um pé de goiaba, eu sei o que eu vi. Era eu e ele. E quando eu estava abrindo o saquinho de veneno, que eu olho para debaixo do pé de goiaba, eu tive uma visão de Jesus. Eu vi Jesus debaixo do pé de goiaba. E ele era lindo. Era o Jesus que a criança imaginava. Aquela barba comprida, aquela roupa comprida, olhando para mim de uma forma muito terna. E eu sei que o saquinho sumiu da minha mão. Até hoje eu não sei onde ele caiu. E aquele encontro, aquele trocar de olhar foi profundo. E aquele encontro muda a minha vida. E a história não para aí. A história é muito incrível porque foi tão real para mim. Eu não sei como é que os psiquiatras vão explicar isso. Eu falo que foi um encontro, tá? Que eu me lembro que ele levantava o vestido dele e ele subia no pé de goiaba. E eu dizia assim, não, toda aquela Jesus, imaginação de criança, não, na Jesus, essência que mudou. Inclusive, foi tão real para mim que eu conversei com ele. Eu disse, não, Jesus, não sobe. O senhor não sabe subir em pé de goiaba, o senhor vai cair. Não aguenta nós dois. E ele olhava e ele ria. Agora, tu imagina a alegria para mim? Eu não ia mais para o céu. E o céu desce até mim. Tem ideia que Deus é esse? Que para tudo lá no trono e desce até o pé de goiaba por causa de uma menina abusada. É o Deus que eu amo. É o Deus que eu sirvo. E eu lembro que ele conseguiu subir no pé de goiaba. E eu, quando estou na igreja, eu falo, meu Jesus é tão precioso que ele faz loucuras por uma criança. Ele sobe até em pé de goiaba. E aí eu me lembro que aquele encontro se encerra, eu e ele no pé de goiaba, abraçados. E a imagem que vem é que ele some. E eu desço do pé de goiaba decidida a viver. E esse encontro muda a minha vida. Esse encontro muda a minha vida. Aos 12 anos eu já era professora. Quer dizer, eu tento suicídio aos 10, eu estou destruída aos 10, aos 12 sou professora. Já tem força para ir além. E a partir daí a minha vida foi pautada na defesa da infância. E toda a minha luta na defesa da infância, muito cedo, me traz hoje a ser ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. Princípios, eu não né, sou ministra. completo. Eu não sou ministra porque eu fui abusada. Eu sou ministra porque eu construí uma história de defesa da criança, de defesa da infância. E trago hoje toda a minha história de militância lá no chão da fábrica, lá embaixo. Eu trago toda a minha história de militância para o Ministério. E te falo uma coisa, Flávia, tentarei fazer o melhor. Estou empenhada em fazer o melhor
pelas crianças do Brasil. E sabe qual é a grande diferença? A senhora pode falar com conhecimento de causa. Às vezes a gente pode falar de uma forma superficial, mas a senhora viveu, a senhora sabe o que é a dor de uma criança que passa por isso, então vai com tudo para cima para impedir o máximo de crianças possíveis passe pela mesma experiência. Agora, como ministra, quais são os projetos? A senhora estava toda feliz dizendo que vem projeto novo por aí. Sim. O ministério ele ficou enorme, né? Todo mundo acha que o Ministério de Mulher vai fazer o quê? Muita coisa, porque ele é Mulher, Família e Direitos Humanos. Esse ministério tem 8 secretarias nacionais, então eu tenho 8 secretários nacionais. Então são 8 times dentro do ministério. Além das 8 secretarias nacionais, eu tenho a Comissão de Anistia, que é um assunto bem delicado no Brasil, que diz respeito aos perseguidos políticos durante o regime militar, né? E a gente tem aqui também a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. As 8 secretarias, tem a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, só políticas públicas para criança e adolescente, e eu me vejo nessa secretaria com muita alegria. Tem a Secretaria Nacional da Juventude, e é incrível, porque nós vamos e estamos propondo grandes projetos para a juventude. Sabia, Flávia, que o Brasil nunca teve tantos jovens como hoje? Vamos fazer uma... Segura, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, não desgruda daí que tem novidade para você no próximo bloco.